Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Desta feita, estaremos estudando a última lição do segundo trimestre de 2021, lição de número 13, que tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. Chegamos, enfim, à última lição deste trimestre, desta lição tão importante, acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Quero, antes de adentrar na lição, já pedir a você para compartilhar nosso conteúdo, deixar o seu like e também fazer o seu comentário. O texto áureo da lição de hoje nos diz assim: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Já a verdade prática nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, nós vamos ver nesta lição, na última lição, basicamente um resumo de todo o trimestre, daquilo que nós falamos, e um pouco também sobre a sabedoria que Deus dá ao homem, o princípio da sabedoria e essa multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as várias formas de como Deus se manifesta ao mundo, de como Deus se manifesta à humanidade. Todavia, essas manifestações, elas se dão através da igreja, através dos servos do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8 ao versículo número 10, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Este é o texto base dessa nossa última lição do segundo trimestre de 2021, que traz como objetivo geral mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina e como objetivos específicos explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Esta lição trouxe algo muito importante que eu faço questão de ler na íntegra, a introdução, que nos diz assim: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então, basicamente, esta lição
traz essa introdução, que é o ponto de partida e basicamente um resumo de tudo aquilo que nós vamos ver no decorrer deste estudo, desta aula, e também, ao mesmo tempo, essa última lição, ela faz um apanhado de todas as 12 lições anteriores que nós estudamos. Pois bem, o primeiro tópico, né, que já traz aí os dons espirituais e ministeriais, os quais nós vimos um a um, né, ele traz aqui apenas um resumo de que esses dons ministeriais, esses dons espirituais, primeiro, eles são diversos. Nós vimos em várias passagens, como 1 Coríntios 12, 8 a 10, nós vimos em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 28 a 30. Nós, entre outras referências, vimos esses dons nas suas mais diversas, ou sendo apresentado os diversos dons espirituais e ministeriais. Esses dons também são amplos, eles não se manifestam apenas na Assembleia de Deus, apenas na Igreja O Brasil para Cristo, mas nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, daqueles que pregam a palavra de Deus verdadeiramente. A sabedoria de Deus, ela é multiforme e também ela é plural. E também esses dons são dádivas do Pai, são dádivas de Deus para nós, né? Ou seja, dispensadas para a igreja do Senhor. São dádivas do amor de Deus, o amor de Deus é representado por seu Filho, enviado para nos salvar, ao mesmo tempo em que este amor nos desafia a amarmos uns aos outros, mas principalmente os nossos inimigos. Como nós sabemos, amar o amigo é fácil, amar aquele que nos ama é fácil, mas Jesus, ele nos desafia, o amor de Deus nos desafia, nos encoraja a amar os nossos inimigos. Dádivas é uma dádiva da filiação divina, ou seja, Deus, através dos seus dons espirituais, através das suas manifestações, ele torna um filho das trevas em filhos da luz. Os dons espirituais dados à igreja, eles servem também para dar testemunho e ao mesmo tempo ganhar almas para Cristo, ou seja, transformar o mais vil pecador, filho das trevas, em filho de Deus, trazendo este homem, trazendo este pecador a uma reconciliação com o Pai, a reconciliação daquele que uma vez separado pelo pecado, agora é reconciliado por Deus, através da salvação, através dessa dádiva do Pai apresentada ao mundo, através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Devemos ser bons despenseiros dos mistérios divinos. Nós vimos que os dons espirituais e ministeriais, as dádivas de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, é revelada ao mundo, aos homens, através da igreja, através dos seus santos. Deus, ele criou todas as coisas, criou o homem, criou o universo, mas a sua revelação, as suas manifestações, elas se dão de forma clara através dos dons espirituais e ministeriais dados especificamente à igreja e aos seus santos. Então, como nós recebemos estes dons ministeriais e estes dons espirituais, agora nós devemos administrá-los como bons despenseiros,
Veja, como bons e não como maus, como aqueles que administram bem aquilo que recebemos do Senhor. Deus, ele abriu a sua multiforme sabedoria e nos dispensou. E por isso Paulo, ele destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Sobriedade e vigilância, amor e hospitalidade. Os bons despenseiros de Deus, eles devem demonstrar essa característica principal, a marca do cristão, que é o amor. Ou seja, como despenseiros de Cristo, devemos ter um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. É o amor pelas almas que incentiva, que encoraja, que anima, que atrai, que levanta o obreiro para que ele vá ao campo atrás das almas. Da mesma forma, quando estas almas elas aceitam a Jesus, elas precisam ser cuidadas. E o obreiro, ele deve ser hospitaleiro. Todo obreiro deve ter esse caráter hospitaleiro. Glória a Deus. Crentes ou não, pobres ou ricos, cultos ou não, e por aí vai. Esse é um apelo que o escritor aos Hebreus ele faz a todos os crentes lá no capítulo 13, versículos 2 e 3. O despenseiro, ao mesmo tempo, deve administrar aquilo que recebeu do Senhor com fidelidade. Veja, nós recebemos do Senhor as dádivas divinas, os dons espirituais, os dons ministeriais. Devemos, então, ser bons despenseiros. Paulo, ele nos ensina que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Aleluia! Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Veja, não só dos homens, mas dos principados e potestades no céu. Glória a Deus. Veja, o homem, a igreja do Senhor, ela dá testemunho de Cristo, não somente para os seus semelhantes, não somente para o próximo, aqueles que estão à sua volta, mas também para os principados, aleluia, para as potestades, aqueles que tentam nos acusar. Eles veem em nós verdadeiros ou bons despenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Deus dá e nós honramos aquilo que recebemos administrando bem. E por fim, os dons espirituais, eles estão associados intrinsecamente com o fruto do Espírito. Não é que os dons ministeriais ou os dons espirituais são mais importantes que o fruto do Espírito. É tanto, que se formos pelo grau de importância, os dons espirituais não é requisito para a salvação, enquanto o fruto do Espírito nós podemos dizer que sim, que é uma qualidade daquele que é salvo. Mas os dois, eles são necessários. Bom, a necessidade dos dons espirituais, nós vimos durante todas as lições desse trimestre o motivo, ele é indispensável para a igreja. Imagine em um ambiente, em um momento de frieza espiritual, em um momento em que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, em que há uma frieza. Nós vimos aí as igrejas pós-cristãs, igrejas na Europa, lugares que já foram, que já tiveram um bom número de cristãos e hoje já não tem, igrejas que fecharam. Então, mais do que nunca, nós vemos a necessidade destes dons
espirituais. Os dons espirituais atrelados ao fruto do Espírito, do qual nós temos 9 virtudes, sendo o primeiro o amor, e aqui o autor da lição, ele prioriza a questão do amor, claro, como o caminho mais excelente apresentado por Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, colocando entre o capítulo 12 e o capítulo 14, trazendo a relação de dons, as manifestações dos dons espirituais, e colocando entre eles o capítulo 13, que fala especificamente sobre o amor. O apóstolo dos gentios, ali, o apóstolo Paulo, ele se refere a vários dons, mas ele sempre ensina que sem amor não adianta tê-los. Não adianta ter os dons do capítulo 12, do capítulo 14 de 1 Coríntios, sem faltar o amor ali inserido entre eles. No capítulo 13, isso nós vimos em uma das lições. Partindo aí desse princípio, nós temos então a necessidade do fruto do Espírito, justamente porque sem amor não adianta ter dom espiritual, sem amor não adianta ter dom ministerial. Ao mesmo tempo, nós vemos que o dom espiritual e o dom ministerial, eles necessitam obrigatoriamente deste fruto, ou desta virtude do fruto do Espírito, chamado amor. Isso sem desprezar as demais virtudes, como bondade, mansidão, temperança, gozo, fé, enfim, glória a Deus. Mas o caminho mais excelente que os dons espirituais é o amor. Então, meus amados irmãos, esta lição, como dissemos, é apenas basicamente um resumo, e para mostrar que todas essas manifestações espirituais, essas manifestações dos dons ministeriais, aquilo que Deus concede através da sua multiforme sabedoria, as suas várias formas de trabalhar e de se apresentar para o homem, ele tem revelado para a sua igreja. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual do crente. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor. Pois sem o amor, de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo, assim como nós vimos. Os dons espirituais, na sua maioria, eles são para a edificação da Igreja de Cristo, para dar testemunho da Igreja de Cristo, até para os não crentes. Enquanto os dons ministeriais, eles vão preparar, eles vão administrar, eles vão ensinar, aquilo que Deus ele tem para falar para a sua igreja. Por fim, nós vemos aí a multiforme sabedoria de Deus distribuída para os homens. Aleluia! O poder de Deus manifestado aos homens, manifestado aos povos, manifestados ao mundo através da Igreja de Cristo, através de mim, através de você, através daqueles que Jesus agradeceu a Deus por ele ter ocultado todas essas coisas aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez e agradecer a Deus também por mais um final de um trimestre aqui com os amados irmãos.
Querido Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, te agradecer por este trimestre em que estivemos aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Que o Senhor abençoe cada vida, aqueles, Senhor, que estarão assistindo este vídeo, esta aula. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, nos dando graça, Senhor, para que possamos estar aqui sempre, aleluia, fazendo a tua obra e o teu querer, em nome de Jesus. Graças a Deus. Continue compartilhando o nosso material, continue assistindo, divulgando, deixando o seu like e também o seu comentário. Próxima lição, próximo trimestre, estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.